No JBN de hoje, você vai ver como foi o fim de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. A cidade recebeu milhares de devotos que vieram de vários lugares do Brasil. E hoje é dia do DJ, por isso a gente foi conhecer um profissional que usa a música para levar a palavra do Pai Eterno aos irmãos. Também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E a gente vai falar ainda sobre o trabalho da editora Scala, que produz materiais para ajudar famílias e grupos na missão de propagar a palavra de Deus. O JBN de hoje já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 9 de março. Para quem não sabe, hoje é dia do DJ e para celebrar a data nós vamos conhecer um desses profissionais que utilizam a música para evangelizar. E quem mostra para a gente é o Pedro Henrique Rabelo. Confira. Hoje, dia 9 de março, dia do DJ. Você sabia dessa data? Dia de comemorar e parabenizar os profissionais que trabalham com música. E você sabia que tem uma forma de profissionais que trabalham com música eletrônica, mas voltada à igreja. E é muito interessante, porque dessa forma eles conseguem chamar a atenção principalmente dos jovens. E hoje nós vamos falar com o Léo Guimarães. Nós estamos no estado de Goiás, ele está lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E ele vai ter a oportunidade de contar um pouco de como é esse dia a dia dele, esse dia a dia de trabalho, de muita música, de muita animação acima de tudo. Léo, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno e parabéns pelo seu dia, dia do DJ. Eu que agradeço, muito obrigado. Tamo junto aí. Qual que é o segredo para ser um DJ de música evangélica, a gente pode falar? É cristã, né? A gente usa o termo cristão. Para ser um DJ de música cristã, primeiro você tem que ser um DJ, né? Tem que ter vocação, tem que ter habilidade artística, conhecimento musical, né? Porque hoje o DJ também é produtor de música, não só toca. E claro, né? Ser um missionário evangelizador. Uma curiosidade, qual que é o seu público? Adolescentes, né? De 13, 14 anos, até uns 21 mais ou menos, é o público que vão aos eventos que eu toco. E qual que é a receptividade? Todos os jovens, eles gostam? Demais, demais. É uma alegria incontável, assim. A galera gosta, se diverte bastante. Sobre a questão das músicas, como que funciona, para quem não sabe? Que tipo de música que são tocados nos seus eventos? São músicas cristãs, né? A maioria de produção minha, alguns remixes de músicas conhecidas da igreja, outras de autoria própria, mas todos com conotação cristã. Ou em inglês ou em português, mas ela tem uma conotação religiosa. E aí, Léo, você tem a certeza de que o seu trabalho é um trabalho também de evangelização? Através da música você consegue fazer? E como é isso para você? É um trabalho de evangelização, é um querigma, é um primeiro anúncio. É mostrar para o jovem que a nossa igreja é jovem, que tem como se divertir, dançar, pular, de uma maneira sadia e tranquila. Então acaba mexendo um pouco com formação humana, né? Valores e tal. Nós, inclusive, estamos vendo, nesse momento, algumas imagens de eventos que você teve a oportunidade de trabalhar, que você mandou para a gente, e aí dá para o telespectador acompanhar. Vamos acompanhar um pouco, ó. E esse trabalho, Léo, chama muita atenção porque você consegue ali, né, num evento, tocar no coração de muitas pessoas, né? Quais são os eventos que você participa e normalmente o evento é para quantas pessoas em média? Geralmente eu participo de eventos organizados por dioceses, paróquias, DNJ, Dia Nacional da Juventude, eventos de carnaval da Igreja Católica, ralés que tem em várias cidades do Brasil. Então são esses eventos, sim, e costuma tocar bastante, sim, o coração dos jovens. E o mais interessante desses eventos é que você vê muitas vezes o pai, o filho, às vezes
Às vezes o avô e o neto, tudo junto no mesmo evento, dançando e se divertindo. Beleza, então assim, já concluindo esse bate-papo, mais uma vez, parabéns pelo seu dia, em nome, usando esse abraço aqui no Léo Guimarães, a gente abraça todos os profissionais da música, né, que hoje em dia, quem não gosta de música, né? A música está presente na vida de todo mundo, seja em determinados momentos do dia, mas está lá a música, é difícil encontrar uma pessoa que não gosta. E quando tem essa oportunidade de ter a música, principalmente para levar a mensagem de Deus, a mensagem da evangelização, ela se torna mais importante ainda. Então, receba aqui, nós aqui de Goiás, da TV Pai Eterno, os sinceros votos aí de parabéns pelo dia do DJ e que você tenha muito trabalho pela frente, já que o 2020 só está começando, né, Léo? Muito obrigado, eu que agradeço o carinho da Rede Pai Eterno, obrigado mesmo aí pelo espaço. E é isso aí, a minha arte está a serviço da evangelização. Valeu, até mais. Valeu. Isso aí, um parabéns especial aos DJs que trabalham aí com a evangelização. Com uma linguagem simples, popular e acessível, os materiais da editora Scala têm ajudado famílias e grupos na missão de propagar a palavra de Deus. Veja agora a reportagem da Daiane Rodrigues. Para dar subsídios para que as famílias pudessem se reunir e aumentar os grupos de reflexão sobre a fé cristã, surgiu há 50 anos o Centro de Pastoral Popular, que mais tarde passou a ser chamado de Scala Editora. O nome remete à cidade italiana, onde teve início a Congregação do Santíssimo Redentor e a missão evangelizadora dos missionários redentoristas. Por isso, o padre Daniel Tamassia teve a ideia de implantar, então, criar, melhor dizendo, o Natal em Família, o primeiro subsídio. E aí se pensou justamente como sendo um centro de pastoral popular, ou seja, produção de materiais que pudessem ser oferecidos às comunidades, mas não só o material em si, o livro, mas também uma formação de como trabalhar esses livros, esses manuais. Daí para frente surgiu novos materiais nesta linha editorial, com uma linguagem simples, popular e acessível, para que todos pudessem crescer no desenvolvimento da fé, independente de idade ou classe social. Penso que seja um legado de Santo Afonso esse trabalho que aqui nós desenvolvemos. É uma curiosidade porque ele também reunia, como nós conhecemos, como capelas vespertinas, né? Reunia grupos nas ruas mesmo, para poder, de fato, ali trabalhar um tema da teologia, da Bíblia, uma oração. É um trabalho complexo que busca fazer com que as pessoas alcancem a mensagem principal presente na Palavra de Deus e nos documentos da Igreja. E são muitas as obras, a começar por aquelas que abrangem o nível de espiritualidade cristã. Nós temos vários livros, né, que podem ser usados em nível pessoal, bem como também nível comunitário. Então nós temos subsídios que falam da história e da vida do padroeiro, por exemplo, da comunidade, da paróquia, né? Então isso facilita muito, porque o pessoal às vezes tem a ideia de que o santo é o que faz o milagre, né? Esquece qual que é o objetivo principal quando a igreja coloca um nome em evidência como santo. É justamente trazer como referência de alguém que foi batizado e mesmo diante das suas limitações viveu a radicalidade do seu batismo. Então passa a ser exemplo, não é? Então a gente tem essa possibilidade, quando escreve sobre o santo, de forma reflexiva, à luz da palavra, chamar a atenção da comunidade para que ela possa alimentar uma devoção que seja uma devoção mais consistente, não tanto um devocionismo, uma coisa mágica, mas que possa conhecer de fato aquela pessoa. Uma das maiores procuras está para a área catequética e é possível encontrar publicações para várias idades, com o objetivo de conscientizar os fiéis para a vivência dos sacramentos. Até então nós tínhamos a catequese voltada muito para a ideia de só de receber os sacramentos. Mas agora, além de receber os sacramentos, essa inspiração catecumenal propõe
a vivência, né, dessa vida, da fé cristã. Além de tudo isso, há livros voltados à popularização da Bíblia, escrito por autores referenciais. E para acompanhar o tempo litúrgico, na Escala Editora é possível encontrar livros como o da Campanha da Fraternidade e os temáticos voltados como a Páscoa de Jesus, Pentecostes e o Natal em Família. Para este ano, o catálogo garante boas obras de evangelização. Estamos aí, como disse a respeito do itinerário, né, de catequese conforme as idades, estamos para lançar, talvez aí até o meio do ano, a coleção, continuando a coleção Perseverança, né, que compreende o período justamente depois, aí onde a criança ou o adulto, mais específico a criança e adolescente, termina um período da Eucaristia, né, e tem um intervalo até continuar o caminho para a vivência da Crisma. Então estamos aí para lançar esse subsídio. Temos também um subsídio voltado para, na mesma linha de catequese, que é sobre a pastoral vocacional, trabalhar o SAV, Serviço de Animação Vocacional, e a catequese, conscientizando todos os catequistas que também eles são promotores vocacionais. Por meio da oração e da reflexão, os inscritos que saem daqui garantem às famílias e comunidades uma vivência no projeto de Jesus, que nasceu, viveu e morreu para salvar todos do pecado e permanece vivo por meio do Espírito Santo no coração dos cristãos que permitem ser guiados por ele. É isso aí. Agora a gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver que uma decisão mudou as regras para quem costuma fazer compras em dólar. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E nós estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Uma nova decisão animou quem tem o costume de fazer compras em dólar. É que agora o valor do produto vai ser o da cotação do dia da compra. Veja mais detalhes agora na reportagem. Júlio é um cliente assíduo de sites internacionais e tem o costume de comprar em dólar. Ele até consegue bons preços, mas o que complicava era na hora de fazer o pagamento, já que o cartão de crédito convertia o valor para a cotação do dia do vencimento da fatura. Mas isso mudou. Agora ele pode saber na hora quanto vai pagar pelo produto adquirido. Para mim não mudou muita coisa, a fim da minha organização, mas eu acho super interessante porque fica mais fácil das pessoas visualizarem o volume de compras que elas têm e também se organizarem financeiramente, né? Saber usar o cartão com consciência. Então é muito interessante você saber a data que você comprou também, só para ficar mais fácil para poder controlar. Isso porque uma resolução do Banco Central passou a obrigar as operadoras de cartão de crédito a usar a cotação do dólar do dia da compra. Assim, o consumidor vai saber exatamente o valor em real que vai aparecer na fatura. Ou seja, ao utilizar o cartão de crédito, não vai mais precisar ficar aflito se houver alta na moeda norte-americana. Isso fica muito mais fácil para a pessoa controlar os seus gastos, se projetar melhor. Um grande benefício para os brasileiros, já que muitos realizam compras pela internet para adquirir produtos. Com essa decisão, o consumidor pode se planejar e decidir se vai comprar ou adiar a compra. É que para muitos, mesmo com a alta do dólar, as compras continuam. A gente dá uma pensada antes, mas a gente não para de comprar, porque há produtos que são exclusivos que às vezes a gente não encontra a nível nacional, ou às vezes nacional é muito mais caro. Mas é preciso tomar cuidado para não errar na hora da compra e acabar tendo que pagar mais caro. Quanto mais a pessoa for
se organizar. Por exemplo, eu vou viajar daqui a um ano, posso comprar dólar parcialmente durante todos os meses, para que eu não tenha tamanha perca referente à volatilidade do valor do dólar. E ao mesmo também para o pequeno empresário, o microempresário que faz esse tipo de compra pequenas através de cartões, que ele organiza períodos fixos, no caso, para que ele possa se programar, para que ele possa fazer a compra e não ter tanto prejuízo na hora de efetuar as compras no exterior com o uso do cartão. Aí é só se organizar para não gastar além do previsto. É importante ficar atento para não gastar aquilo que a gente não tem, né? E os devotos de todo o Brasil se reuniram no fim de semana para vivenciar momento de fé, louvor e adoração ao Divino Pai Eterno. Vamos ver como foi o fim de semana lá em Trindade agora na reportagem. Por isso, meu irmão e minha irmã, reze sempre. Busque em Deus forças, lá no seu quarto, lá no ponto de ônibus, lá no seu trabalho, lá no intervalo do seu trabalho. Busque a Deus quando você estiver sozinho, se sentindo sozinho. Busque a Deus quando você estiver brindando algo. A oração, ela é a força, a felicidade do coração. Esta foi a mensagem transmitida aos filhos e filhas do Pai Eterno que estiveram no Cine Teatro AFIP em Trindade, capital da fé de Goiás, na manhã de sábado, para acompanhar de perto a Palavra do Pai com Padre Robson de Oliveira. A oração é um grande meio de salvação e faz com que cada devoto fique ainda mais em comunhão com Deus. São vários tipos de oração, né? A oração de súplica, de intercessão, de ação de graças, de adoração. A oração que nos remete à vontade de servir o Senhor. A oração que transforma a nossa vida é a oração que é capaz de transformar a vida dos outros. Como o poder da oração é grande e muitas vezes não sabemos como utilizar esse poder na nossa vida. Às vezes uma pequena prece transforma o nosso coração num momento de angústia, tranquiliza e pacifica a nossa mente, o nosso coração num momento de tribulação. Por isso, falar de oração e aprofundar esse tema é muito importante. A santidade e a grandeza de uma pessoa estão diretamente ligadas à forma de se relacionar com o Pai Eterno e de agir com o próximo. Só se alcança a conversão com oração. E muitos devotos estão empenhados em cumprir com este compromisso. A Dona Maria tem 101 anos e é uma devota fiel do Pai Eterno. Reza todos os dias pela televisão. Sonhava em vir aqui e neste fim de semana seu sonho foi realizado. Vim de Campina, conheci o Padre Roque, que eu só via ele pela TV. Tinha muita vontade, meu Pai Eterno, de conhecer o Padre Roque de perto. Pedia todo dia a Deus, a meu Divino Pai Eterno, que me mostrasse um meio de eu vir aqui para eu ver o Padre Roque. Que eu não sei se eu ainda podia vir, porque eu estou muito, a idade muito avançada, mas Deus me ajudou, me deu conforto, me deu ânimo, deu vim. Aí eu vim, sofrendo, mas vim. Porque o meu desejo era ver o Pai Eterno, o Padre Roque de perto. Muita vontade de ver ele, sou muito devota da campanha dele, todo mês eu boto a minha oferta para ele, estou muito feliz, graças a Deus. O Cine Teatro AFIP também foi palco do Romaria Sertaneja, que contou com participação das duplas Rei do Gado e Fazendeiro e os irmãos Souza, unindo diversão, boa música e oração. E claro que as igrejas também ficaram lotadas de devotos que vieram pedir as bênçãos do Pai Eterno. Demonstrações de fé puderam ser vistas a todo momento. Aos domingos, além de participarem das celebrações, os romeiros do Pai Eterno aproveitaram para ir no Cine Teatro assistir filmes. Muitos, inclusive, passearam pela cidade para conhecer os principais pontos turísticos. É isso aí, que fim de semana mais abençoado e animado também, né? Com Romaria Sertaneja aí, que trouxe música para esse fim de semana cheio de fé. E agora chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Nesse mundo marcado pelo egoísmo e pela avidez, a luz de Deus está ofuscada pelas preocupações do cotidiano. Mas não devemos nos esquecer que o batismo que recebemos faz de nós testemunhas.
Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus de ontem, aqui no Vaticano. Um Ângelus um pouco estranho, diferente, em tempo de coronavírus. O Papa fez sua tradicional alocução dominical não da janela do Palácio Apostólico, mas na biblioteca, enjaulado, como disse ele logo no início da transmissão. Os telões na Praça São Pedro mostraram ao vivo esse momento com a presença de algumas centenas de fiéis. A medida foi tomada, como explicou o pontífice, para evitar aglomerações que, nesse período, podem favorecer a transmissão do vírus. De fato, a região da Lombardia e 14 províncias italianas foram fechadas. Se uma semana atrás o slogan era Itália não para, agora é Itália não se mova. Uma alusão ao fato que quem pode evite sair de casa. Em todo o país, escolas e universidades foram fechadas e até a Santa Missa somente em lugares que oferecem condições. Entretanto, sem os aplausos e a interação dos fiéis, o pontífice comentou ontem na sua alocução transmitida somente pela televisão, redes sociais e rádio, o Evangelho do segundo domingo da Quaresma, que apresentou a narração da transfiguração de Jesus. Cristo toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva para uma alta montanha, símbolo da proximidade com Deus, para abri-los a uma compreensão mais plena do mistério da sua pessoa. Jesus diz a eles dos sofrimentos, da morte e da ressurreição que o aguardavam, mas os discípulos não conseguiam aceitar aquela perspectiva. Por isso, já no topo da montanha, Jesus se imergiu em oração e se transfigurou diante dos três. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Através do evento maravilhoso da transfiguração, explicou o Papa, os três discípulos são chamados a reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Francisco destacou que em meio aos 12, Jesus escolhe Pedro, Tiago e João. Reserva a eles o privilégio de assistir à transfiguração, não porque eram os mais santos. Recordamos que na hora da provação, Pedro o renegará. E os dois irmãos, Tiago e João, pedirão para ter os primeiros lugares no seu reino. O Papa recordou que Jesus não escolhe segundo os nossos critérios, mas segundo o seu desenho de amor. E assim, como chamou aqueles três discípulos, também hoje chama algumas pessoas para que estejam próximas a Ele, para poder testemunhar. Ser testemunhas é um dom que não merecemos. Nos sentimos inadequados, mas não podemos nos furtar com a desculpa da nossa incapacidade. Não estivemos no Monte Tabor, prosseguiu Francisco. Não vimos com os nossos olhos o rosto de Jesus brilhar como o sol. Todavia, também a nós foi entregue a palavra da salvação, foi doada a fé. Também a nós Jesus diz, levantai-vos e não tenhais medo. Nesse mundo marcado pelo egoísmo, pela avidez, a luz de Deus está ofuscada pelas preocupações do cotidiano. Dizemos com frequência, não tenho tempo para rezar, não sou capaz de realizar um serviço na paróquia, de responder aos pedidos dos outros. Mas não devemos nos esquecer que o batismo que recebemos faz de nós testemunhas, não pela nossa capacidade, mas pelo dom do Espírito. E no Ângelus realizado dentro da Biblioteca Apostólica para evitar o risco de contágio entre os fiéis do coronavírus, o pontífice manifestou mais uma vez a sua proximidade aos que sofrem com o vírus e aos profissionais da área da saúde. Uno-me aos meus irmãos bispos para encorajar os fiéis a viverem este momento difícil com a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade. Que o tempo da Quaresma nos ajude a dar um sentido evangélico também a esse momento de provação. E ao final da saudação, o Papa anunciou que iria assomar à tradicional janela de onde é feito o Ângelus para ver os fiéis, um pouco em tempo real. E assim fez, saudando de longe os presentes. A audiência geral da próxima quarta-feira, dia 11, também se realizará seguindo o mesmo procedimento. O evento será transmitido ao vivo pelo Vatican News e nos telões na Praça São Pedro e distribuído pelo Vatican Media aos meios de comunicação que solicitarem.
De acordo com o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, essas medidas são necessárias para evitar riscos de difusão do Covid-19 durante a fase dos controles de segurança para entrar na praça, como solicitado também pelas autoridades italianas. Respeitando a determinação da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, até o dia 15 de março estará suspensa a participação dos fiéis nas missas realizadas na Casa Santa Marta. O Santo Padre celebrará a Eucaristia em caráter privado. Ontem ainda, o enésimo apelo do Papa pela Síria no final da oração do Ângelus. Ao saudar as associações e grupos ligados à Síria que acompanharam o Ângelus, o pontífice renovou a sua grande apreensão e dor pela situação desumana dessas pessoas inermes, entre as quais muitas crianças que estão arriscando a vida. Não se deve ignorar, disse, essa crise humanitária, mas dar-lhe prioridade em relação a qualquer outro interesse. Rezemos por essa gente, esses nossos irmãos e irmãs que sofrem tanto no noroeste da Síria, na cidade de Idlib. Depois desse apelo, o Papa fez alguns minutos de oração silenciosa. As Nações Unidas referem que cerca de 1 milhão de pessoas estão fugindo do noroeste do país em decorrência do acirramento dos combates na região de Idlib. E uma última informação por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A esse tema será dedicado a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, convocada pelo Papa Francisco para o mês de outubro de 2022. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, esse foi o JBN desta segunda. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu espero você. Até lá!